Fala minha gente, tudo certo? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LA Esportes e eu te convido, claro, para que tu te inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações e o teu like tá valendo demais porque joga o canal lá para cima, dá aquele up bacana, ajuda, claro, a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Não esquece de compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família e deixa aqui embaixo a tua dica, a tua crítica, a tua sugestão, o teu comentário geral é muito importante para todos nós, tá valendo? No vídeo de hoje nós iremos falar análise da partida Fluminense e Corinthians, Corinthians e Fluminense, jogo válido pelo Brasileirão, tá valendo? Começo dizendo para vocês que foi um verdadeiro passeio da equipe do Fernando Diniz pelo placar de 4-0, tá? Gols do jogo, duas vezes o Germancano, né? Faça o L imediatamente, mais uma vez, o Cano é um espetáculo de centroavante. Gol do Manuel, lei do ex em ação, e dele, Fred, né, que teve lá mais um jogo emocionante, né? Ele que está próximo de concluir sua carreira. Ele vai se aposentar, inclusive, no próximo compromisso do Flu diante da equipe do Ceará no próprio Maracanã, tá? Esse foi o penúltimo jogo do Fred, como eu já ressaltei, muito emocionante, tá? Ele é ídolo do Fluminense. Inclusive, foi citado pelo Fernando Diniz que Fred, com certeza, é o maior ídolo da história do Fluminense. Não acho, inclusive, nenhum absurdo dizer isso. O Fred... Falar de Fluminense é falar de Fred e falar de Fred é falar de Fluminense. A história, né, desses dois elementos se confunde, tanto da equipe quanto do jogador. Realmente o Fred tem uma parcela de importância para o tricolor carioca que é assim, imensurável, não tenho dúvidas disso, tá? Vitor Pereira claramente focando na Libertadores, escalou os chamados miúdos, né, no campo e é fato que a gente tem que dizer que abdicar do Brasileirão tem os seus riscos. Um time muito desfalcado, é verdade, quase um time inteiro fora, William fora, Fagner fora, Renato Augusto, Rafael Ramos, também temos o Maicon, Paulinho, Gil, tantas outras opções, Mosquito também é outro desfalque. Então o Corinthians vai muito desfalcado e isso não tem só seus riscos no Brasileirão. Na Libertadores a gente não tem nem como projetar a escalação do Corinthians, porque o próprio Vitor Pereira pode ir com jogadores em dúvida de se eles vão estar em condições ou não. Pode ser que até alguns deles possam jogar aí no sacrifício, ninguém sabe. Mas a verdade é que a equipe estava recheada de garotos do Sub-20, inclusive o Biro, né, que é um cara que, claro, a gente deposita muita esperança nesse jogador. Isso porque ele é um atleta que vem se destacando nas competições de base. Além dele, o Robert Renan, né, que já atua em outros momentos, é um bom zagueiro, mas que falhou, né, verdade, nesse lance. Nos lances dos gols, né, principalmente no lance do gol do Manuel, e ainda o Giovani, que atuou ali ao lado do Júnior Moraes, como os homens, né, mais adiantados do esquema montado pelo Vitor Pereira. Mas além de um time muito desfalcado, eu vou destacar as improvisações, como por exemplo o Bruno Mendes na lateral direita, mesmo ele tendo o Léo Maná como opção no banco de reservas, tá? Vou falar para vocês que, obviamente, na projeção, por todo esse contexto em que o Corinthians prioriza a Libertadores, o Fluminense era favorito, ninguém tem dúvida disso. A gente tem um misto com um time inteiro versus um time super desfalcado. E eu vou propor aqui alguns destaques individuais do Fluminense, que, claro, obviamente um time muito mais entrosado, muito mais qualificado, jogadores que já têm muito mais cancha, tem muito mais tem uma longa caminhada já no futebol e obviamente não tem como comparar com o time que o Vitor Pereira mandou a campo. Mas eu vou destacar a atuação do André, um monstro no meio de campo, é um jogador muito qualificado, camisa 7 do Flusão, cria de Xerém, é importante que a gente cite, é um grande jogador, gosto muito, né, do futebol do André. E claro, Cano, ninguém pode deixar de falar desse cara com faro de gols, faro de gol, marcou duas vezes, né, nesse jogo. É um cara que está sempre no lugar certo, na hora certa, e justamente, né, é um cara que vem se identificando cada vez mais com a torcida do Fluminense, acumulando aí muitos gols. E ainda Samuel Xavier, uma boa atuação do lateral direito, tá? Ele protagonizou, por exemplo, bons momentos, né? Principalmente ele no lance do terceiro gol, tomou conta da lateral direita, tá? E fez uma boa partida, na minha visão, lateral direito do Fluminense, tá? A verdade é que o Vitor Pereira, ao focar em uma competição, claramente a Libertadores, ele assume os riscos de perder, como foi contra o Fluminense, né? Perdeu para o Fluminense pelo placar de 4-0, uma goleada elástica e histórica, é bem verdade, e corre o risco também de ser desclassificado contra o Boca Juniors. Então, sempre nesses jogos em que as equipes costumam priorizar uma competição, elas assumem, né, geralmente, os riscos disso acontecer, perder e ser desclassificado. Isso, sem dúvida nenhuma, aumenta a pressão, né, sobre o cargo do treinador, tá? Mas a verdade é que o Corinthians poderia ter optado por uma equipe mista. Isso não é nenhum absurdo de se dizer. Inclusive, se optasse por uma equipe mista, 6 titulares, 6 reservas, ou 5 titulares, 7 reservas, é verdade que o time poderia ao menos ter buscado um empate. Mas a rodada não foi tão ruim, né, no quesito desdobramento. Isso porque logo mais o Palmeiras perdeu. Embora o time não tenha perdido ali a vice-liderança e também tenha caído para a quarta posição, né, porque o Atlético Mineiro também venceu, é fato que a distância para o líder não aumentou, né, se manteve nos mesmos
3 pontos, tá? A verdade é que foi um nó tático do Fernando Diniz, porque ele demonstrou uma verdadeira aula de saída, da saída de bola em zonas de pressão, tá? O Ganso sendo ali um verdadeiro maestro no meio de campo, troca rápida de passe e ainda sempre buscando uma referência ofensiva, no caso o Germancano enquanto ele estava em campo e depois, no caso, sendo o Fred. Inclusive, né, das referências ofensivas do Flusão, 3 dos 4 gols, né, saíram dos pés deles, no caso 1 do Fred e 2 do Germancano, beleza? O Fluminense, né, tem hoje o que falta ao Corinthians, isso é bem verdade, no caso um centroavante, um homem de referência no ataque, que hoje no caso é o Germancano, é o Fred também, como foi também em vários outros momentos da história, mas é fato que, como a gente inclusive noticiou aqui no canal falando da chegada do Yuri Alberto, esse jogador pode ser o que o Timão busca. A característica do Yuri Alberto em comparação, por exemplo, ao Cano e ao Fred é diferente, claro. O Cano e o Fred, eles são atletas que não têm tanta característica da velocidade como é o caso do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um atacante rápido, que atua nas costas dos defensores. E ele pode ser muito importante, tanto quando o Timão propõe o jogo, tá? Como também, principalmente, em jogadas, né, de transições ofensivas, os famosos contra-ataques, tá? O Corinthians, a verdade é que tem que digerir rapidamente a derrota, inclusive como falou o próprio Fábio Santos, mas a verdade é que digerir uma derrota elástica realmente é muito complicado, ainda mais quando você vai enfrentar o Boca Juniors na Bombonera. E isso se soma ao fato de que o Corinthians perdeu a vice-liderança para o Atlético Mineiro e ainda vem para uma verdadeira guerra barra final contra o Boca Juniors. E é fato que essa derrota por 4-0, ela vai ser marcada na carreira desses garotos, como a gente citou do Sub-20. Giovani, Robert Renan, o Biro, eles estão marcados. Então o Vitor Pereira, entre aspas, né, ou até tirando as aspas mesmo, ele pode ter queimado esses garotos, né? Não acredito que isso vai acontecer, é verdade. Mas isso fica marcado como um ponto de vista negativo, né? Realmente o Vitor poderia ter colocado um time misto, como eu já abordei. Mas a verdade é que o Timão vem, né, de uma sequência negativa, vem aí de um 4-0, né, contra o Fluminense, uma derrota muito doída, em que perdeu a vice-liderança, está na 4ª colocação do G4, isso é bem verdade, e vai para uma verdadeira final contra o Boca Juniors na terça-feira, 9h30 da noite, fora de casa pela Libertadores. O jogo vai ser lá na Bombonera, então. O cenário é o seguinte, o Corinthians contra o Boca Juniors precisa vencer, no caso, no tempo normal, nos 90 minutos, ou pode vencer, em caso de empate no tempo normal, nas penalidades. Qualquer empate teremos penalidades. Vitória para qualquer um dos lados, seja qual for o placar, né? A respectiva equipe vitoriosa se classifica. Lembrando que não temos mais o critério do gol fora de casa, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, com a tua família, teu like. Tá valendo demais, porque joga o canal lá pra cima, dá aquele up bacana, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu ficar por dentro de tudo que a gente traz sobre futebol nacional, futebol internacional, trazendo informações, análises, estatísticas, curiosidades, tudo para o fã de esporte, falar em fã de esporte. Grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte, da LA Esporte. Até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu!